Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo muito interessante para você. Estou muito feliz que você está me acompanhando. Então, se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, ativa o sininho, me segue para que você receba todas as novidades, tudo aquilo que a gente for colocando aqui no canal, e já tem muita coisa. Então, se você chegou agora, dá uma olhada nos outros vídeos aí, tem entrevistas, tem dicas de livros, tem dicas de escrita, lives, muita coisa mesmo. Então, não perde tempo aí e veja o canal aí. Você sabe que muita gente começou a me falar assim, Sandro, eu maratonei o teu canal. Eu falei, nossa, nunca imaginei que alguém ia falar isso pra mim. Mas é muito legal isso, né? As pessoas seguem os vídeos e em cima disso conseguem tirar muitas informações para sua escrita, e não somente para a escrita, mas para muitas outras funcionalidades e possibilidades que a gente tem aqui. Porque eu não trato somente da escrita em si, somente técnicas de escrita. Eu acredito que a escrita ela está no todo da gente, né? Não é somente no ato de escrever. E sobre isso, né, que tem a ver com isso também, eu trouxe o assunto de hoje, que é como desenvolver boas histórias. Será que tem boas histórias e histórias ruins? Histórias más? Não, mas histórias ruins. Será que tem isso? Boas histórias e más histórias? Eu acho que sim. Com a experiência, né, com a prática de trabalhar com tantos escritores e pessoas que querem se tornar escritores, então eu recebo muito texto para a leitura crítica, para edição, texto que vai ser publicado, texto que a pessoa quer simplesmente saber como está a escrita dela. Eu dou mentoria literária e editorial para que a pessoa também possa evoluir na sua escrita. Então tem várias formas, tem os cursos, né? Estava esquecendo dos cursos, o curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, por exemplo, e tem mais cursos também. Então todas essas são formas que eu entro em contato com as ideias e os textos, né? Obviamente, os textos escritos dos escritores e pessoas que querem se tornar escritores. Pois bem, dito isso, todos os textos, todas as histórias são boas no sentido, elas são bem escritas? A resposta é não. Nem todas as histórias são boas. Mas como é que a gente faz então, ou qual é a diferença entre uma boa história e uma história ruim ou mal contada? Então vamos ver sobre isso aqui, eu separei alguns tópicos para mostrar para vocês. Bom, quando a gente cria uma história, ou quando a gente quer contar uma história, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma ideia e transforma isso numa narrativa que a gente quer mostrar para as pessoas, para os nossos leitores, que isso é como se fosse uma história real, mas não é, né? É uma história inventada, que a gente quer que pareça real, né? E quando a gente quer contar uma história real, os elementos, né, todos eles têm que funcionar, porque senão a história fica capenga, né? As coisas não estão bem contadas, né? Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente conta uma história, quando a gente faz uma narrativa. E algumas delas são bem-sucedidas, são muito bem contadas, mas outras não. E eu nem estou falando aqui de gênero, vamos esquecer gênero, não estou falando de nenhum gênero em específico, estou falando de histórias em geral, de narrativas em geral, né? O que são boas narrativas? O que compõe as histórias? Talvez seja uma primeira pergunta. Bom, cada história que é criada, ela tem o potencial de ser uma grande história, de ser uma história profunda, de ser reveladora e transformadora para o leitor. Mas, como eu já falei, nem sempre isso acontece. Algumas simplesmente se desfazem. As histórias, elas têm personagens, têm enredo, têm cenas que não dão certo, alguma coisa não funciona ali no meio. Então isso, que era para ser uma boa ideia, acaba não dando certo, não dando o resultado que se esperava. Mas e por que é que isso acontece, Sandro? Bom, eu posso dizer o seguinte, primeiramente,
as escolhas feitas pelo escritor resultaram em escolhas ou mal feitas, ou ele não conseguiu idealizar e realizar essas escolhas da forma apropriada. Os movimentos soaram falso, o enredo não funcionou, às vezes as respostas que tinham que ser dadas para as perguntas feitas anteriormente não foram satisfatórias, não se conseguiu dar essas respostas ao longo da narrativa e o negócio simplesmente desandou. Com isso a gente pode dizer o seguinte, de uma forma bem resumida, as histórias não funcionam porque elas falharam em responder e continuar a dar resposta às premissas estabelecidas lá na ideia original. Então se pensou algo originalmente, mas não se conseguiu desenvolver, não se conseguiu entregar isso para o leitor. E eu ouço muito isso. A pessoa fala assim, Sandro, eu tenho uma ótima ideia para um livro, uma ótima ideia para uma história, para uma narrativa, e está tudo na minha cabeça. Eu sei que a hora que eu sentar vai sair que é uma beleza. E o que acontece muitas vezes é que a história que está, a ideia que está na mente da pessoa não se realiza como história. Porque o problema é contar essa história e não simplesmente ter a ideia. A diferença entre ter a ideia e contá-la vai passar por todo o processo da escrita que primeiramente um escritor de primeira viagem não está acostumado, ele não consegue dar conta disso. Eu tenho visto isso, autores que já escreviam ou que estavam querendo escrever o primeiro livro, e a gente no nosso curso aqui da escrita, de como começar a escrever um livro de ficção, a gente vê como as pessoas conseguem finalmente, falam, olha, finalmente eu consegui colocar as ideias em ordem, organizá-las para pegar aquela minha ideia e transformar numa coisa escrita, num texto escrito. Então vamos aprender de uma vez por todas. Ter uma boa ideia não é sinônimo de contar uma história. Existe um longo processo entre a ideia e a contação e a escrita, né, para contar essa história que vem depois da ideia original. Mas calma lá, não se preocupe, eu não estou falando esse tema hoje de forma condenatória, é simplesmente um alerta para que a gente pense a respeito disso. Então, a questão de ter a ideia e achar que já tem o livro é uma delas, né? Mas existem outras também, existem outras crenças que a gente acha como autor iniciante que vai dar conta, e nem sempre dá. Por quê? Porque não se pensou nisso, não se programou para isso. Então tem mais coisa por aí, eu já vou falar para vocês. E um dos outros pontos que eu quero falar, eu quero trazer, eu comentei até agora de uma forma mais abrangente, mas eu quero colocar um pouco mais a lente um pouco mais nos detalhes, né, de uma boa história. O que afinal de contas faz uma boa história, que é justamente esse o nosso tema, né? Então eu quero olhar, por exemplo, para personagens, né? Vamos pegar os personagens. Sobre personagens, eu tenho visto muita gente criar, né, os seus personagens da sua narrativa de uma forma muito superficial. É como você ter um lago, uma água, né? E em cima você colocar isopor, ou esferovite para quem é de Portugal. Vocês acham que eu não sei, que lá é diferente? Então, em cima da água você tem isopor, ou esferovite, e o que ele faz? Ele boia totalmente acima da superfície da água. Então muita gente constrói personagens dessa forma. É somente aquilo que aparece, é somente aquilo que é mostrado, que é contado e da forma que os personagens se movimentam. No entanto, os personagens têm que ser construídos como icebergs. O que é um iceberg? É aquela montanha de gelo que fica boiando no mar. E qual que é a característica de um iceberg? Somente 20% do iceberg está para fora da água. Você tem 80% escondido. E é assim que nós temos que fazer os nossos personagens. Quer dizer, existe toda uma profundidade. São elementos que nunca vão aparecer na narrativa, que a gente não vai demonstrar, mas você, como escritor, precisa saber deles
porque eles vão ser a força motriz do seu personagem. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele sente, a maneira como se movimenta, tudo tem a ver com aquilo que você construiu profundamente. Então, essa é uma grande falha das histórias que não dão certo. É ter personagens muito superficiais, né? Sem profundidade. E mais uma questão, os personagens não precisam ser adoráveis, né? Personagens que as pessoas amam, né? Não é essa a questão. Tem que ser personagens consistentes, que eles tenham uma progressão durante a narrativa. Então isso é importante, né? Não somente a profundidade, mas que eles têm uma coerência durante e como as coisas vão acontecendo na sua narrativa. E é isso que vai fazer com que o seu público se conecte emocionalmente com seus personagens, para o bem e para o mal, né? Pode ser para o bem, para gostar ou para odiar, mas eles têm que se conectar com os seus personagens, senão a sua história corre o risco de não dar certo. Outra questão é também muito subjetiva, né? Você ter sucesso ou fracasso com a sua história. Quer dizer, isso não fica muito claro, né? Às vezes dá certo para um público e não dá certo para outro, então você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Até porque, como eu falei, eu não estou discutindo gênero aqui, mas a gente sabe que precisa sim pensar para que público você está escrevendo. E às vezes, mesmo dentro do público que você escreveu, que você endereçou a sua escrita, pode não funcionar, né? A gente conhece livros e até filmes, né, que tem um público amou aquilo, outro público odiou aquilo. Então, nem sempre a questão do sucesso ou do fracasso de público vai dizer se a sua história é boa ou não. Eu conheço muitos livros que são excelentes, histórias fantásticas, mas não tiveram um grande sucesso de público. Então isso também pode acontecer. E assim, uma última coisa sobre personagens, a gente fala do todo, né, do personagem como um todo, mas como dizem, o diabo está nos detalhes, né? Às vezes as pequenas coisas, as ações, os detalhes é que vão fazer muita diferença na sua narrativa. Então, cuidado com os detalhes. Um outro grande elemento importante é o enredo, né? A história que a gente conta. Então, o enredo, você estabelece as premissas lá no começo, né? Você estabelece tudo que vai, a partir da onde, a origem da narrativa, e você estabelece isso até o final, você sabe o que vai acontecer lá no final. E uma história é uma soma de 1 milhão de escolhas criativas que você vai tomando ao longo dessa história, enquanto você está contando ela. E a narrativa é eficaz, esse enredo é eficaz, a partir do momento que você se envolve com a natureza humana. Quer dizer, já falamos de personagens, né? Mas tem toda a natureza humana que está contida dentro de uma história. Então, quanto mais você se aproximar disso, tornar isso mais real, entre aspas, mais você vai conseguir se aproximar do seu público. Por exemplo, mesmo um poema, que por mais que ele seja bem elaborado, bem cuidado, né? Mas se os seus insights psicológicos, aquilo que ele verdadeiramente quer dizer da natureza humana, não estiver muito claro, ele não vai funcionar com o público. Ele não vai fazer essa conexão, justamente porque falta o elemento humano, né? O que o ser humano tem a ver com isso? Então, preste atenção nisso. Então, sobre isso, ainda dá para dizer que a autenticidade e a imaginação são base para se contar uma boa história. Autenticidade e imaginação. Se busca autenticidade em tudo aquilo que a gente falou, né? Da questão humana e tudo mais, dos personagens. E a imaginação é justamente a arte, aquilo que você pode criar em cima disso, né? Então, esses dois elementos combinados, eles vão dar toda essa dinâmica para a sua história. Eu sei, não é uma tarefa fácil, né? Eu sei que não é fácil, né? Pegar todos esses elementos e misturar e fazer essa alquimia toda e dar certo, né? Mas se te anima, né?
O elemento humano, né, a história humana, ela está repleta de possibilidades. A gente tem uma tela gigantesca, né, sobre o ser humano, né, tudo que o ser humano é muito complexo. Então, procure nos elementos humanos, talvez a força para a sua escrita, né, a força para a sua narrativa. E eu tenho certeza que você vai conectar com o seu público. E não se esqueça, a arte de contar histórias é uma força poderosa e ela tem possibilidades e força, né, de remodelar muita coisa, remodelar visão de mundo do seu público. Então, não considere isso pouca coisa. É uma força poderosíssima, a força de contar uma história, de narrar uma história. E eu ainda quero falar sobre mais dois aspectos da escrita, que são o aprendizado e a prática. Então, se você não aprende, você não avança como escritor. E se você não pratica, você não chega à essência do que é ser escritor. Então, o aprendizado e a prática, eles vão agir diretamente na forma que você vai utilizar para contar a sua história e podem justamente fazer a diferença entre uma boa história e uma história mal contada. Olha só, aprender vai fazer com que você faça escolhas inteligentes e criativas, enquanto a prática ela vai guardar aquela palavra certa para o momento certo. Com a prática você sabe quando utilizar as coisas. É como guardar a cereja para colocar no bolo na hora certa da sua escrita. Então, os dois andam juntos, né? Você não pode parar de aprender e você não pode parar de praticar. E não é fascinante isso? Eu acho o máximo. E um último elemento que eu quero falar para vocês é: mantenham-se fiéis a vocês mesmos. Por mais que você admire o outro autor, o autor clássico, o autor contemporâneo, que você queira ser o outro autor, não, mantenha-se a você. Porque é com base naquilo que você é, na sua visão de mundo, na sua experiência, na sua vida, em tudo que você fez, viu, ouviu, presenciou, é que a sua escrita vai crescer. Se o nosso mundo de histórias é inventado, a nossa história é real. E através dela é que você vai poder trabalhar as suas histórias inventadas e para finalmente encontrar a sua essência. E com a sua essência, você vai longe, você pode fazer qualquer coisa. Porque a partir do momento que você se encontra na escrita, isso te dá uma possibilidade de encarar todas as formas possíveis de escrita. A nossa história pessoal tem o poder de nos moldar e fazer com que a gente encontre a nossa força vital, que é essencial para a gente fazer o que quiser, inclusive escrever. Então, escritor, então escritora, mantenha-se fiel a você mesmo, a você mesma. Não queira ser quem você não é, né? Seja você mesmo. É claro, aquilo que eu já falei, aprendizado, prática, desenvolvimento, tudo o que você for fazer para melhorar, você vai melhorar, mas você ainda vai ser você mesmo. E mais uma coisa, utilize a criatividade para dar forma a isso que você já tem, a isso que você já é e que você vai crescer e vai desenvolver cada vez mais a sua arte e vai escrever cada vez melhor. São séculos de narrativas contadas e recontadas, mas as histórias originais, aquelas que vêm, que são únicas, que só você pode produzir, elas são muito esperadas pelo público. O público está esperando por histórias que sejam contadas de forma original. Então, não desista, continue. Por mais que a sua história não tenha sido tão boa, ou as que você escreveu não tenham dado tão certo até o momento, mas persista, porque você vai avançar e você vai conseguir melhorar cada vez mais. E é isso, minha gente. Agradeço muito por você me acompanhar nessa reflexão sobre boas histórias e más histórias. Não são más histórias, né? Histórias mal contadas, corrigindo a mim mesmo. E tenho certeza que você vai conseguir avançar.
Grande abraço e até a próxima.